E hoje, pela manhã, nós vamos fazer uma roda de conversa para debater um pouco sobre a Páscoa. Mas não a Páscoa como um feriado, mas a Páscoa que invade a nossa segunda-feira, que impacta nosso dia a dia, impacta nosso trabalho, impacta nossa família, nossas amizades, nossos relacionamentos, nossas finanças, e como isso vai mudar e transformar a nossa vida de maneira efetiva e não apenas como um mero símbolo religioso. Eu quero convidar para estar aqui em cima comigo os professores do MEC, a Carol Ramos, que é também uma mãe educadora e líder comunitária. Quero convidar o Everton Oliveira, já foi líder do MEC também e é contador profissional. O Fabrício Tomás, que é líder de grupos pequenos aqui, músico da nossa igreja, trabalha como coordenador de supply chain numa grande empresa, cerca de Tico. E o Marco Belsuari, esse vocês não conhecem, mas ele é pastor de uma igreja aí, e está aprendendo um pouco sobre teologia, aí a gente resolveu dar um pouco de moral para ele hoje. Sejam muito bem-vindos, todos os professores. Eu vou me sentar aqui, devagarzinho, porque não quero cair. E como a gente começou a falar sobre o feriado da Páscoa e o impacto que ele tem sobre o nosso dia a dia, eu quero começar com o caráter objetivo disso. O Everton é contador, ele é acostumado a lidar com obrigações fiscais, acessórias do dia a dia, e uma das coisas que dependem todo o trabalho dele são os documentos comprobatórios, são os recibos de cada operação feita para ter tranquilidade. O próprio contador que tem responsabilidade sobre aquilo que ele assina, mas também para os clientes e para aqueles que usam e usufruem desse serviço. E lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo baseia toda a nossa fé em cima desse recibo histórico do túmulo vazio. E Everton, por que a objetividade desse fato muda o nosso cotidiano? Bom dia, João, bom dia, igreja. João, esse texto é muito bom, porque Paulo faz ali um resumo do Evangelho. Só que ele não começa dizendo o que a gente deve fazer, ele não começa nem dizendo que Jesus morreu por nós, mas ele começa dizendo que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para Pedro, apareceu para os 12 apóstolos, apareceu depois para mais de 500 pessoas, e ele faz um recorte interessante, ele fala dos quais muitos ainda vivem. Tudo isso Paulo faz para mostrar que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, que aquilo é verdadeiro. E isso é extremamente importante, porque a nossa fé é baseada em um fato histórico, o fato de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E isso é importante por quê? Porque a ressurreição de Jesus, é como o João falou, é o documento comprobatório, é a prova de que os nossos pecados foram verdadeiramente pagos na cruz. Isso é fundamental para nós como cristãos. A nossa crença de que nós poderemos um dia morar no céu, apesar da nossa culpa, apesar do nosso pecado, ela está fundamentada na verdade de que Cristo ressuscitou por nós. Quando Ele ressuscitou, Ele mostrou que Ele era verdadeiramente a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Quando Ele ressuscitou, Ele mostrou que Ele era verdadeiramente o profeta semelhante a Moisés, prometido lá em Deuteronômio. Quando Ele ressuscitou, Ele mostrou que Ele era o servo sofredor de Isaías 53. Ele mostrou que Ele era o Filho do Homem. Ele mostrou que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, levou sobre Ele toda a nossa culpa. E isso é fundamental para nós como cristãos. A nossa fé de que nós poderemos um dia morar no céu está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Everton, e é interessante que você falou também, porque isso não quer dizer então que nós tenhamos que buscar salvação, mérito com Deus, como você colocou, o João indagou também, a dívida já foi paga, nós já temos um recibo e temos, por mérito de Cristo, a promessa da vida eterna. A gente lê em Romanos capítulo 8, logo no começo, que fala que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E nós não deixamos de ser condenados, nós não somos separados dessa dívida, somos libertos dessa dívida por mérito nosso, mas pelo que Cristo fez na cruz por nós. Ele pagou de forma completa.
Então a gente não precisa acumular mérito, buscar, fazer alguma coisa para conquistar a vida eterna em Jesus. Nós temos isso por viver nele, né? Por estar junto com ele. Interessante. Então, entrando um pouco dentro desse aspecto um pouco mais teológico daquilo que vocês estão nos dizendo, é como se a ressurreição inaugurasse um novo momento, né? É um novo reino que invade o reino terrestre. Mas pensando nisso teologicamente, a gente continua ainda sofrendo e vivendo com os aspectos ordinários do nosso cotidiano. Existe aquele senso de uma nova criação que já veio, mas ainda não. Ô Mário, você podia explicar um pouco como é que fica a nossa expectativa de vida, dado essa invasão do reino que já está, mas ainda não totalmente? Bom dia. O reino já, mas ainda não, significa que Jesus já começou a implementar o reino de Deus. Deus está recriando, resgatando a sua criação, vencendo, mas ainda não completamente. Então nós já experimentamos isso por causa da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Nós já fomos justificados, já somos salvos, selados pelo Espírito Santo, mas ainda não fomos glorificados, plenamente transformados. O pecado ele ainda existe nessa realidade. Então a obra de Deus ainda não acabou, Ele está trabalhando. Então 1 Coríntios 15:20 fala que Jesus ressuscitou como uma primícia. O que é a primícia? É como se fosse aqueles primeiros frutos de uma colheita que vai chegar logo depois. Então dizia a qualidade do que vem depois. E a ressurreição de Jesus diz a qualidade da ressurreição daqueles que creem em Jesus. Então se Jesus é a primícia, nós somos aqueles que virão depois dele e experimentarão essa ressurreição do corpo. E Romanos 8:23, por exemplo, fala que nós já temos o Espírito, mas ainda aguardamos a redenção do corpo. Então nós já temos um relacionamento com Cristo, mas ainda não foi concretizado plenamente. Nós temos anseios não satisfeitos pela eternidade, né? 1 João 3,2 fala, por exemplo, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já somos, mas ainda não somos tudo o que seremos. Então isso afeta a nossa expectativa de vida, porque o cristão não fica nem esperando a concretização do céu de maneira desconectada da realidade. Então vive, luta a vida de fé aqui com um senso de realidade, e também pede que a gente confie em ideologias políticas, ou na riqueza, ou no nosso próprio esforço para fazer o reino de Deus chegar. Então não é uma vida sem esperança e também não é uma vida irresponsável. Então um dos exemplos disso, nós cuidamos do meio ambiente. Não jogue óleo no ralo da pia, guarde e leve em algum lugar, por exemplo. Não contamine a água que a gente bebe. Isso vai salvar alguém? Não, mas isso não vai destruir a nossa qualidade de vida, não vai afetar mais esse mundo caído. Então nós ainda lidamos com pecado, com dor, com guerra, com confusão, com morte, com coisas assustadoras, mas também nós já experimentamos o perdão, a transformação dos relacionamentos, a comunhão com Deus, a alegria do Espírito. Então vivemos nesse tempo intermediário, entre a ressurreição de Cristo e o retorno de Cristo. E eu gosto de chamar o cristão de um realista esperançoso, nem ingênuo e nem pessimista, mas um realista esperançoso. Muito bom, Mário. Quando eu penso na minha realidade de mãe, no meu maternar, eu penso que o já e ainda não é uma verdade poderosa no caos do dia a dia, porque ele me lembra que a minha identidade e o meu valor não estão atrelados ao meu desempenho. Quando eu penso no já, eu lembro que a esperança está no que Cristo já fez. Portanto, eu não carrego o peso de criar filhos perfeitos, eu não estou construindo troféus, eu
não preciso validar a minha existência. Mas quando eu penso no ainda não, ela me orienta a continuar educando, ensinando, sendo fiel ao que Deus me chamou a fazer. Mas ciente de que o pecado ainda existe e que tudo o que ele traz é muito grande para as nossas vidas. O reino ainda não chegou plenamente, mas Deus está agindo em meio à nossa imperfeição. E a redenção total ainda está por vir. Então eu posso descansar do peso de eu ter que salvar o meu filho. Ele não está sobre os meus ombros, ele está sobre os ombros de Cristo. Gente, a gente tem um recibo passado, né? A dívida está paga, está garantida. Mas a gente tem um reino que invadiu a nossa realidade e que mudou tudo. Isso muda simplesmente tudo. Muda a sua maternidade, muda as nossas responsabilidades, mas muda o nosso trabalho também, né? E a gente tem uma pressão por alcance de metas, por sucesso, por status, né? E Paulo, lá em Colossenses 2,15, ele subverte essa lógica de busca por identidade, de busca por sucesso, por performance, como se o meu sucesso no trabalho não definisse quem eu sou, como se a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco dissesse quão bom eu sou ou deveria ser considerado. Me fala um pouco sobre isso, Patrício. Você que está inserido aí nesse contexto corporativo. João, no mundo corporativo, né, e a gente pega, acho que redes sociais, todos os aspectos hoje em dia de sociedade, que a sua identidade está muito atrelada ao seu sucesso. Nós percebemos que às vezes as pessoas tornam o sucesso, a busca por identidade no ganho financeiro, em ser rico, né, isso como algo a ser buscado. E a gente, como você citou, em Colossenses, né, versículo 15 do capítulo 2, fala que Jesus ele venceu os principados e potestades. Na antiguidade, não era tão escancarada essa busca por riqueza como nós temos hoje, mas existia um aspecto aqui que Paulo está demonstrando, que as pessoas elas criam em deuses e prestavam cultos para eles e buscavam o favor deles por meio de rituais, de sacrifícios. Isso, hoje em dia, a gente vive num mundo muito mais secular, a gente não vive mais pessoas adorando vários deuses, Deus da riqueza, Deus do sol, Deus da natureza, mas a gente vê pessoas criando ídolos diferentes, né? Buscando sucesso como ídolo, colocando o ganho financeiro, riquezas, viagens, e a Bíblia nos afirma que Jesus, ele morreu e venceu, ressuscitou e venceu todos esses principados e potestades, sejam aqueles antigos os quais os povos prestavam esses rituais, né, sejam os mais novos que hoje a gente tem criado, que é a busca do sucesso. A gente precisa confiar que Jesus ele pagou a nossa dívida e que nós não precisamos mais buscar somente sucesso, né? A gente tem que confiar na obra de Cristo e viver uma vida coerente com essa vitória que Jesus teve sobre esses deuses. Amém, Fabrício. E até para complementar, eu também nas minhas atividades de consultoria já lidei com muitos empresários também que o valor que eles atribuíam a si mesmo estava completamente vinculado ao sucesso do negócio, ao sucesso da empresa. Se o balanço patrimonial está mostrando um volume grande de ativos, se a DRE está mostrando que o lucro da empresa foi alto, aquele empresário se enxerga como alguém importante, né? Até pensando no próprio legado que ele está deixando para a família dele, para os filhos, né? Aquele empresário ele se vê do tamanho que a empresa dele é, né? E em Cristo a gente percebe que isso não faz sentido nenhum. Nós, como cristãos, percebemos que o nosso verdadeiro valor é aquele que Deus atribuiu para nós. O verdadeiro valor que nós temos é o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Não importa se a minha empresa tem bem, se não está, se eu estou tendo uma ascendência profissional ou não. O que importa é que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e que Ele ressuscitou como prova de que os meus pecados foram pagos. É isso que importa para nós. Bom, então isso também muda e começa a impactar a dinâmica das nossas relações sociais. Eu não consigo não lembrar de uma história que está lá em Lucas, que é a parábola da grande ceia. Carol, explica pra gente essa história e como que ela destrói essa lógica do network interesseiro, de
se aliar a quem vai te levar ao próximo nível, quem vai te fazer crescer. Fala um pouquinho pra gente disso. A cultura da época de Jesus, tal qual a nossa, baseava os relacionamentos em interesse mútuo, né? A gente se relaciona com quem de alguma maneira vai trazer um benefício para nós, seja status, seja posição social. No capítulo 14 do Evangelho de Lucas, Jesus traz um dos exemplos mais claros do desafio dele contra esse sistema de status e poder humano. E ele utiliza um banquete para expor como o reino de Deus é contrário a essa lógica pré-estabelecida social, né? Jesus diz: não convide seus amigos, não convide os vizinhos ricos, mas convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Em suma, Jesus está nos ensinando a conviver com quem não tem nada para oferecer para a gente. Mas aí, né, é difícil pensar como nós viveremos desse jeito no mundo de hoje. Mas Jesus mesmo responde no final do texto. Ele diz que a nossa recompensa não deve vir do convidado, mas da ressurreição dos justos. Então eu penso que como o meu futuro e a minha riqueza no novo mundo de Deus já são garantidos e são inesgotáveis, eu não preciso usar as pessoas para subir na vida. E nesse banquete que ele apresenta de graça, que inverte a pirâmide social da época e agora, o poder é substituído pelo serviço. E é assim que nós somos chamados a viver. Por favor. E o que torna isso possível, né? É justamente o sacrifício de Jesus, porque não é algo cobrado à toa, no nosso próprio esforço, é algo que Jesus dá para nós como um critério que Ele mesmo viveu. Então Ele não cobra o que Ele não vive, e além de viver, pense na trajetória dele. Ele não nasceu num palácio, ele não fez parceria com as grandes sinagogas de Jerusalém para um programa de estágio para pegar os seus discípulos. Ele não tentou se moldar aos que eram mais poderosos e escanteavam Deus, mas ele começa se humilhando, vindo em uma família pobre, que não tinha nada de facilidade para oferecer para ele. Ele se adequa a essa família, ele vive nessa família. E aí em Filipenses 2 nós temos a explicação disso, né? Ele não se apegou com o fato da divindade, ele não se apegou com o ser igual a Deus e reteve isso, mas ele abriu mão e se entregou. Então ele se humilha sendo humano, ele se humilha nas condições de ser humano, ele se humilha até a morte de cruz. Então ele diz que nisso ele estava fazendo o que? Marcos 10:45, né? O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, então ele estava servindo, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Então ele conecta o serviço com a entrega da própria vida dele. E como que isso age em nós? Porque ele se entregou e serviu, nós podemos servir em nome dele. Nós podemos servir porque fomos resgatados. E porque ele ressuscitou por gente que não podia dar nada para ele, nada para recompensá-lo, nós também podemos, nessa força, nesse poder, servir as pessoas, desenvolver relacionamento com gente que é diferente, que não pode acrescentar muita coisa à nossa vida na perspectiva humana. Tá, mas aí eu entendi o conceito do recibo, eu entendi esse novo reino que entra, eu entendi que isso muda a nossa vida cotidiana no trabalho, que muda os nossos relacionamentos. Mas vem cá, você é pastor e inevitavelmente você lida com o sofrimento de muita gente, muitas famílias da igreja. A ressurreição, ela impacta o nosso interno, o nosso coração,
para aconselhar, para fazer a nossa perspectiva diante do sofrimento mudar. Eu lembro da história daquele pastor puritano, John Owen, que perdeu os filhos, e ele usava a teologia da ressurreição para aconselhar o cristão no momento de dor extrema. Fala um pouco para a gente disso, já que está no seu dia a dia. Então, lido para aconselhar os outros e para sobreviver e manter a sanidade para mim também, né? Porque a mesma esperança que a gente oferece para os outros é a nossa. Não tem nada diferente. Talvez com menos lágrimas nossas às vezes. Mas John Owen, ele e a sua esposa tiveram 11 filhos. A gente está falando aqui, se não me engano, o século 17. 11 filhos. Não tinha cesárea nem anestesia boa como hoje, né? E os 11 morreram. Nenhum chegou à vida adulta. E além disso, ele foi expulso por causa de perseguição política do ministério que ele tinha. Então, ele usava a teologia da ressurreição para aconselhar cristãos em dor, em sofrimento extremo, mostrando que no sofrimento, Deus está nos ensinando a olhar menos para a nossa realidade momentânea e mais para a esperança que nós temos no Cristo ressurreto. Ou seja, o que é olhar aqui? É concentrar a atenção. Concentrar a atenção, a expectativa, o coração naquilo que Ele fez. Ele já pagou, não há mais pecado que impede nosso relacionamento com Deus. E em 2 Coríntios 4, Paulo fala sobre isso. Ele sofreu, ele foi esmagado, ele se sentia mal pela realidade externa. Ele não nega essa realidade. Ele não finge que está tudo maravilhoso. Ele diz que está sendo desgastado. É a ideia da borracha, Se veja como uma borracha. O sofrimento te desgasta. E aí o corpo enfraquece. Às vezes as emoções ficam abaladas, mas o interior é renovado. É esse o ponto. Às vezes a cura não chega, a situação não mudou, mas você é renovado interiormente ao focar em Cristo. E Ele ressuscitou. Ou você pode ser renovado. Se você está aqui e está conhecendo o Evangelho, você pode ser renovado interiormente. E, Owen pergunta, como que isso acontece? Como que ele conecta isso? Acontece quando pela fé nós contemplamos não apenas a dor, mas também a glória de Jesus. Nós precisamos olhar para a dor, para o sofrimento de Cristo, mas também para a glória dele. Ele alcançou, ele cumpriu a missão. Ele foi o nosso pleno Salvador. Mas não uma ideia vaga de Cristo. Tem que ser o Cristo ressuscitado, o Cristo que está vivo hoje à direita do Pai. Inclusive a nossa cruz está vazia, porque Ele está vivo. Amém? Essa é a nossa esperança. E ele dizia que os pensamentos superficiais, rasos, genéricos sobre Jesus não sustentavam ninguém na hora da aflição. Um Jesus genérico não cuida da gente do jeito que a gente precisa. A gente precisa do Cristo verdadeiro. Então, quando o nosso coração se apega à verdade de que Jesus passou pelo sofrimento, mas Ele ressuscitou, hoje Ele não sofre mais, Ele não morre mais, e Ele ancora a nossa alma, então a gente começa a ver a beleza além do sofrimento. A gente começa a ver que a vitória dele sustenta a nossa alma. E tudo isso está ancorado na ressurreição. A força para viver isso e encarar o sofrimento é porque não há só isso aqui. Não é apenas sobre viver, tirar boas notas, pagar boletos, reproduzir, envelhecer e morrer. Não é esse o nosso propósito. Existe um Cristo que abriu as portas da eternidade. Então, a gente pode encarar a tristeza como? Chorando. É o que a gente fala, chore. Eu estou triste, então chore. Não, eu não quero chorar, mas você precisa chorar. Chore. Eu estou sofrendo, então sofra. Sinta, viva isso. Ah, mas eu estou percebendo que o meu corpo está caminhando, para a entropia, está caminhando para o caos. Eu estou piorando ao
mas coloque a sua atenção em Cristo, enquanto tudo isso está acontecendo, porque Ele venceu a morte, né? E isso renova o nosso interior, mesmo em meio à dor. Em outros momentos Ele destrói a dor, Ele cura. E é interessante dois aspectos, né? Primeiro que quando a gente pensa, vou buscar a Cristo, crer em Jesus, a gente não vai ter sofrimento. Mas essa não é uma verdade, né? O próprio Paulo, os apóstolos sofreram muito, né? A gente vê em 2 Coríntios que Deus deixou um espinho na carne para Paulo, para ele estar consciente, né, da dependência dele de Deus. E nós temos que sempre lembrar dessa verdade, né? Nós não teremos só boas coisas porque nós temos, mas nós temos um Cristo ressurreto, cumpriu tudo aquilo que nós precisávamos e nos dá uma esperança de vida eterna, né? Porque nós temos o seguinte, né, em 2 Coríntios 12, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, também somos quebrantados para que Deus possa se fazer mais poderoso. Não dá para esquecer da história de Jó, dessa coisa toda, né? Mas, então, de um certo modo, acaba aquela história de tipo de gente, né? Não existe os prediletos de Deus, não existe cor de pele, não existe classe social, não existe idioma falado. Eu lembro de Gálatas, quando Paulo chega e repreende a Pedro porque ele se tornou repreensível, né? E é uma história que é uma resposta profunda que a Bíblia dá sobre essa discriminação, sobre esse olhar diferente pelo outro, por alguma condição social, cor de pele, tipo de língua, enfim, qualquer outra questão que a nossa própria sociedade não consegue responder. O que você me fala disso, Fábio? Vou responder com bastante cuidado para não ser cancelado. Mas, bom, o que acontece ali em Gálatas 2, Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas, né? Um dos principais problemas que existia ali na igreja era a questão do judaísmo, né? Alguns cristãos estavam ali começando a achar que eles deviam voltar a praticar os rituais, a seguir a lei do judaísmo. E Paulo, nesse contexto, ele narra ali uma repreensão, um embate que ele teve com Pedro. E o que aconteceu foi basicamente o seguinte: Pedro costumava se sentar e comer com os gentios, normalmente, como qualquer cristão tem que fazer. E só que quando chegaram, Paulo diz, alguns da parte de Tiago, que eram ali judeus, né, convertidos ao cristianismo, Pedro então começou a se afastar dos gentios, né? Para quem não sabe, gentios são todas as pessoas que não são judias, né? Que não eram judeus. E Pedro então começou a se afastar dos gentios. E aí Paulo percebeu isso e repreendeu Pedro. E o que chama a atenção aqui é que Paulo não repreendeu Pedro dizendo que aquilo era falta de educação, ou dizendo que aquilo era uma coisa muito feia, né? Como a gente fala com os nossos filhos às vezes, né? Eu que tenho uns 3, 4 por aí, sei como que é. Por aí não, com a minha esposa, né, gente? Então tudo aí em cima, vamos deixar por aí geograficamente aqui, né? Por aqui. Ele quer ser cancelado por outro motivo, né? Ainda bem que ela não está aqui, ela não viu. Está gravando não, né? Tá? Depois você corta aqui. E Paulo então não disse isso, ele não falou que era feio, que era falta de educação. Ele disse que aquilo era uma negação do Evangelho, né? Mostrando que qualquer tipo de superioridade que a gente possa ter em relação a qualquer tipo de pessoa não corresponde à verdade do Evangelho. E isso é extremamente simples da gente entender. Se nós, que fomos salvos por Cristo, mediante a fé, não temos absolutamente nada do que se vangloriar, nós não fomos salvos por causa da nossa cultura, por causa da nossa raça, por causa da cor da nossa pele, por causa do saldo da nossa conta bancária, e nem mesmo pelo volume de nossa obediência diante de Deus. Nós somos salvos exclusivamente pela fé em Cristo. Deus viu todas as pessoas, Ele não faz exceção de pessoas, Ele viu que todos estavam igualmente condenados pelo pecado de Adão, pela nossa natureza pecaminosa e pelos pecados que nós cometemos. E Ele decidiu enviar o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por todos aqueles que crescem em Jesus. Se hoje nós somos salvos, é pela nossa fé, pela fé que Ele nos deu, não é por qualquer mérito nosso. E esse sentimento, esse senso
de entender mesmo o que a ressurreição de Cristo significa, é suficiente para quebrar qualquer senso de superioridade que a gente possa ter por qualquer característica nossa. E além disso, eu também acho que a ressurreição e toda a obra de Cristo como um todo é fundamental para mostrar para nós que qualquer tipo de característica que a gente tenha, seja o fato de eu sou um homem negro de origem humilde, heterossexual, qualquer outra coisa do tipo, nada disso é realmente importante para nós. A única distinção realmente importante, a única distinção que vale para nós como humanidade é entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. Se hoje nós estamos em Cristo, isso é o que importa. Nós somos salvos pela fé em Jesus. E aí não importa se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou homem, se eu sou mulher. O mesmo Paulo escreve isso lá no capítulo 3 da carta aos Gálatas, no versículo 28, dizendo que, portanto, agora não existe mais judeu ou grego, não existe mais homem, mulher, escravo ou livre. Pelo contrário, todos nós somos um em Cristo. A única diferença que importa para nós, enquanto humanidade, é se nós estamos em Cristo ou não. Everton, só complementando, se a gente for lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, ele nos mostra como a história acaba. O apóstolo João tem uma visão de uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, raças, povos e línguas, adorando a Deus juntos no novo mundo. A única hierarquia que existe ali é a soberania de Deus. Então, as nossas diferenças culturais, étnicas, elas não vão ser apagadas, elas vão ser redimidas. Afinal de contas, quem nos criou assim foi Ele mesmo. As nossas igrejas, elas devem demonstrar como o reino de Deus futuro deve ser. Então, não há diferença entre nós. Uma frase que uma vez marcou é assim: a diversidade não é um problema para Deus, a diversidade é um problema para nós que queremos uniformidade. E quando nós aprendemos um pouco mais sobre isso, nós começamos a ver beleza aonde costumeiramente nós não vemos. E a beleza de Deus é manifesta na diversidade. E como igreja brasileira, nós achamos que somos diversos, porque nós temos origens diferentes. Mas existe espaço para que a diversidade, em todos os contextos sociais, socioculturais, e diversidade até de perfis de pessoas, temperamentos. Às vezes nós olhamos e pensamos na raça, na condição social, que é algo externo, mas nós rejeitamos os temperamentos diferentes, as escolhas diferentes, enfim, os hábitos ou hobbies que as pessoas têm. Mas Jesus vai redimindo isso também, para que a gente consiga viver como um corpo. Se você lembrar, salvo engano, foi uma série que o pastor Oscar falou de Efésios, tem uma cruz lá no fundo, que fala da multiforme sabedoria de Deus, que Deus aceita a todos, Mas, de um certo modo, o que a Carol estava falando é que a gente ganha uma cidadania celestial, A gente passa a pertencer a um outro país, a um outro reino. Como que a nossa igreja, seja ela através dos pequenos, seja ela através da celebração coletiva, pode funcionar na prática como uma colônia do céu nesse mundo secular? Fala aí, Fabrício. João, nós temos uma cidadania diferente, nós temos vários exemplos assim, de estrangeiros que se mudam para outros países e formam colônias. E essas colônias acabam tendo uma identidade muito mais parecida com o seu país de origem do que com o país que eles estão. Então temos exemplos de colônias japonesas aqui no Brasil, às vezes colônias chinesas em outros países, que são bem identificadas com a sua cultura. Nós, como cristãos, somos chamados a ser diferentes também, a formarmos esse tipo de colônia aqui. Nós vivemos como cidadãos dos céus
aqui na terra. Nós somos representantes do amor de Deus, da bondade de Deus, da vida eterna, de tudo que nós vamos desfrutar no hoje. Então nós como igreja, nós como grupos pequenos, nós como ministérios da nossa igreja, precisamos viver, vivenciar, funcionar como uma colônia mesmo, do céu aqui na terra, representando os valores, representando toda a bondade, todo o amor de Deus que será desfrutado por nós lá, e essa humanidade pode ver de alguma maneira essa diferença que nós temos pelo sacrifício, pela obra de Cristo em nossas vidas. Fabrício, só para trazer um exemplo prático do que é esse aperitivo do céu, eu quero contar sobre o que o casal Edith e Francis Schaeffer criaram nos anos 50, lá nos Alpes suíços. Eles criaram um ministério chamado Labri, traduzindo para o português o abrigo. Eles abriram a própria casa para acolher estudantes céticos da Europa inteira. Ele era um teólogo, ela era filha de missionários, então foi um casamento perfeito. Eles viveram uma comunidade real que a gente pode chamar de hospitalidade radical. Com essa hospitalidade, eles sofreram muito, financeiramente, emocionalmente, mas ali dentro, muitos jovens intelectualizados entenderam a verdade do Evangelho. Eles foram salvos. Como? Vivendo, amando, acolhendo, vivendo a igreja de Cristo mesmo, todos os dias ali. E as bases do ministério se baseavam na máxima de que o cristianismo deve ser intelectualmente rigoroso e ao mesmo tempo profundamente humano. Bem abaixo do microfone. Você está falando de convivência humana. E aí tem vingança, tem conflito, tem a necessidade do perdão. Lá em Coríntios, Paulo ficou abismado como um irmão levava o outro aos tribunais. E eu queria saber como que a ressurreição e a esperança desse juízo final que vem da parte de Deus desfaz essa cultura de vingança. Difícil, né? Mas lá em 1 Coríntios, só para contextualizar, os cristãos estavam processando uns aos outros por coisas menores. E Paulo os repreende com uma pergunta desconcertante. Ele diz o seguinte: vocês não sabem que os santos julgarão o mundo? E o argumento de Paulo invoca o futuro. Porque se nós sabemos que haverá um juízo final de absoluta retidão, onde o próprio Cristo vai endireitar todas as coisas e perfeitamente todas as injustiças do universo, por que nós ficamos obcecados em resolver esses pequenos problemas? Quem somos nós para pensar em vingança? Na minha realidade de comunidade, em que essas coisas acontecem porque conviver é muito difícil, eu procuro orientar as famílias que nós precisamos olhar para a cruz vazia e nos lembrar que Jesus ressuscitou. Por isso nós temos a garantia de que a justiça final vai ser feita e não vai estar na mão de homens e governos humanos, mas na graça de Deus. E ensino que eles precisam seguir o exemplo de Cristo, que suportou todas as coisas. Lembro que Pedro disse em 1 Pedro 2,23 que quando Jesus foi insultado, ele não revidou, antes entregou-se àquele que julga com justiça. A Páscoa revela para nós que Deus não se vingou da humanidade. Ele nos resgatou. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Então, quando a ressurreição se torna real nas nossas vidas, o desejo de vingança não pode existir. Afinal de contas, se nós, que não merecíamos, fomos perdoados por Ele, quem somos nós para não perdoar? E complementando, o perdão flui do perdão que nós recebemos, e o que nos ajuda, uma dica prática: lembre de onde você saiu, lembre de onde Deus te tirou,
Ele te resgatou? Qual era o estado da sua alma? Quando nós lembramos de maneira honesta os pecados que Jesus perdoou, que foram os nossos, e que não foram poucos, e que às vezes foram muito mais grosseiros do que aqueles que cometem contra nós, aí a gente consegue receber poder mesmo, capacitação, porque isso é por meio da fé, para poder perdoar outras pessoas que fazem aquilo que nós achamos que eles não poderiam fazer de jeito nenhum. E aí o perdão flui e oferece, estende o que recebe, e a outra pessoa recebe e estende aquilo que recebeu de Cristo, e aí nós conseguimos viver perdão, porque por nossa própria força é impossível. Aí a gente começa a pensar em perdão, a gente começa a pensar nessa nova sociedade, mas a gente tem um mundo materialista, em que muitos acreditam que com a extinção do nosso Sol, tudo vai acabar num grande nada. Como que a esperança da ressurreição muda a mensagem que você passa para os teus filhos, tá bom? Então, João, as notícias são feias, né? Mas eu procuro ensinar os meus filhos que nós não podemos ter medo do fim do mundo, ter medo do apocalipse, né? Nós precisamos ser deslumbrados com a Nova Jerusalém. Nós precisamos pensar no que vem depois. Nós não podemos evitar essas catástrofes, mas eu tento transformar isso em algo que só Jesus é capaz de fazer novas todas as coisas. E por isso eu peço para que eles foquem em Cristo, e assim eles se tornem crianças mais resilientes e preparadas para o que há de vir, né? Mas ao mesmo tempo, eu ensino que o que nós fazemos aqui nesse mundo reverbera na eternidade. Então nós precisamos entender a sua palavra, estudar as coisas do Senhor, estudar as coisas que o Senhor fez para nós, para que nós pudéssemos desfrutar. Nós não estamos aqui de passagem à toa, nossa vida tem um propósito. E só fazendo as coisas com o propósito certo é que nós honraremos ao nome dele, como ele nos chamou a fazer. Mas eu também digo que nós não devemos andar ansiosos por um sucesso a qualquer custo. Afinal de contas, a nossa felicidade está no próximo. E assim eu os ensino a serem generosos, a compartilhar, a perdoar, a amar uns aos outros, a cuidar dos irmãos e viver o que o Fabrício disse aí da colônia do céu na terra, né? Tentar transformar esse tempo que nós estamos aqui num vislumbre do que será o céu, porque é isso que nós fomos chamados a fazer, viver aqui como igreja de Cristo enquanto Ele não volta para nos resgatar e então redimir todas as coisas. Amém, Carol. E para complementar, eu gosto de pensar o seguinte, né? Porque por mais conforto que a tecnologia possa nos proporcionar, por mais doenças que o avanço da medicina nos ajude a combater, por mais alimentos que a nossa tão moderna agropecuária possa ajudar a produzir, permanece um pecado, permanece um problema, na verdade, que continua sem solução, que é justamente o pecado. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, o pecado ele ainda vai existir. E eu, como pai, eu sou sempre muito atingido quando eu vejo maldade, especialmente contra crianças, né? E tudo isso me incomoda profundamente. Eu vejo tanto sofrimento no mundo, tanta maldade, tantas catástrofes, né? Por causas naturais, inclusive, e tudo isso nos deixa muito triste, né? Isso causa muito sofrimento para nós aqui nessa terra. E a gente sabe que a grande causa de tudo isso é o pecado, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu penso tudo isso, eu sou levado também a lembrar da eternidade, a lembrar que tudo isso aqui é passageiro. Então, por mais tristeza que possa existir aqui nessa terra, por mais sofrimento, a gente que crê na ressurreição de Jesus Cristo, a gente aguarda a consumação da nossa esperança futura. A ressurreição, ela nos dá essa certeza absoluta de que
vai deixar de ser assim e nós desfrutaremos de uma eternidade com Cristo, onde todos esses males que flagelam a humanidade por tanto tempo não mais existirão. Jesus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter mais tristeza, não vai ter solidão, não vai ter sofrimento, vai ter só uma eternidade repleta de alegria e junto com Deus, e se Deus quiser, junto com os nossos filhos também. Bom, para terminar, acho que a última coisa que vem à mente é um encontro que Jesus tem logo depois que ele ressuscita com Tomé. E o Tomé ali, ele simboliza a humanidade que nós vivemos hoje, uma humanidade cética, com dificuldade em crer, né? E eu queria te perguntar, Fabrício, como que a reação de Jesus a esse Tomé cético para tratar as pessoas nos impacta, nos direciona nos dias de hoje? Ô João, lendo em João capítulo 20, foi você que escreveu, outro João que escreveu? Ainda bem. Bem melhor o outro. E aí, então, o próximo a gente vai fazer um stand-up, tá? Só vai estar junto. E aí, pessoal, voltando aqui, né? Ia falar Samuel. Em João capítulo 20, a gente viu o relato de Jesus que ele entra, se encontra com alguns apóstolos, Tomé não estava. Aí Tomé chega depois e fala: vocês estão todos doidos, eu não vou acreditar, a não ser que eu toque nas feridas, que eu veja que realmente Jesus ressuscitou e esteve aqui. E aí, uma semana depois, estão os apóstolos reunidos novamente. Tomé, Jesus aparece ali e fala: e aí, Tomé, você queria me tocar? Vem aqui, toque aqui nas feridas, toque aqui no meu machucado, veja, né? É isso que você queria. E Tomé percebeu o tamanho do absurdo que ele tinha feito, né? Ele cai de joelhos, cai ali em si, e aí ele fala que Jesus, ele reconhece Jesus, né? Dizendo que ele é meu Senhor e meu Deus. Então é um momento extremamente importante que a primeira vez que um apóstolo declara a Jesus como Deus, né? Com todas as palavras, né? Dessa forma tão clara. Jesus poderia ter fulminado Tomé. Jesus poderia ter tirado a vida, como a gente vê em outros casos, de pessoas que não creram e tiveram suas vidas ceifadas, mas Jesus foi misericordioso. Nós também, vivendo numa sociedade muito cética, uma sociedade que duvida de tudo que aconteceu, duvida de Deus, duvida de Jesus, né? Nós temos também que acolher essas pessoas com amor, temos que acolher com cuidado para poder proclamar o Evangelho, né? Sabendo que quem salva é Deus. Não somos nós com as nossas atitudes, né? E quem tem o poder para quebrar essências não é o próprio Deus. A nossa fé não é baseada simplesmente numa história, nós temos fatos históricos, né, de que isso aconteceu. Não devemos simplesmente também só levar fatos históricos e querer convencer por fatos científicos, mas não. Oferecer a essa sociedade cética, né, um amor como Cristo mostrou, um arrependimento por meio da morte e ressurreição de Cristo, porque nós temos que reconhecer Ele como nosso Deus e como nosso Senhor. E complementando, a comunidade, eu gosto de um teólogo, mas eu não sei se foi ele que criou esse termo, mas ele usa, ele fala que a comunidade de Jesus, essa comunidade de fé, ela é a base de plausibilidade para o cético conhecer o Evangelho. E muitos de nós esquecemos que pessoas ao nosso redor podem ter crescido na igreja, podem comer o que nós comemos, ouvir o que nós ouvimos, mas eles não pensam como nós pensamos. O cético, ele está em luta, ele está em negação da realidade. E aí nós muitas vezes nos ressentimos. Essa é a postura que nós erroneamente fazemos. O cético, ele não crê, ele não tem o acesso à luz e à vida. O Evangelho não raiou sobre ele, a luz do Evangelho na face de Cristo não raiou sobre ele. Então não tem que ser cada um de nós que vamos esmagar a alma ferida pela sua própria dúvida, né? E Jesus não fez isso com Tomé. E engraçado que nós, às vezes, ouvindo isso, pensamos: Jesus apareceu para os discípulos e Tomé não estava. Aí fica aquela coisa assim: oh, que pena, né? Foi comprar pão.
e aí Jesus apareceu na hora que ele não estava. A ideia do texto é: os discípulos estavam vivendo o seu luto ali juntos, mas Tomé não estava. Tomé, com as suas lutas de dúvida, com o seu sofrimento, é um sofrimento intelectual, mas é um sofrimento espiritual também. Ele estava duvidando, ele andou com Jesus, ele foi um discípulo, ele foi enviado em nome de Jesus. Ele se afasta muito provavelmente nesse período de luto. Ele vive o seu luto sozinho, ele chafurda na sua própria tristeza. Então, quando ele volta a ter contato com os discípulos, Jesus não estava lá. E aí os discípulos falam: o que ele disse é verdade. Os discípulos tinham sido alcançados e eles estavam em comunidade se fortalecendo. E Tomé estava desconectado. Mas uma hora ele volta. E aí ele volta e fala isso. E é engraçado que não diz que então foi excomungado dos discípulos, colocaram outro no lugar. Não. Passa ali uma semana e Jesus aparece de novo. Por que Jesus não apareceu antes? Eu não sei. Quando você chegar na eternidade, você pode perguntar para ele também. Mas o mínimo é porque ele não quis. Ele estava trabalhando de formas invisíveis e não abandonou Tomé. Porque quando ele quis, e Tomé estava junto com os discípulos na comunidade de fé, no ambiente certo para suas dúvidas serem sanadas, Jesus apareceu e falou direto com ele: aqui, é isso que você precisa para crer? Eu te amo tanto que eu não te destruo por causa da sua dúvida. Está aqui, creia. E ele é confrontado com a sua incredulidade, né? Então o cristianismo jamais exigiu uma fé cega. E nós, como igreja, também não podemos exigir dos outros uma fé cega. É isso, é pegar ou largar enquanto a pessoa está caminhando, engatinhando na fé. Nós temos que falar com convicção, mas falar, essa precisa ser a sua convicção. E talvez esse é o caso aqui hoje. Você talvez está lutando com dúvidas, e às vezes são questionamentos honestos, mas você se sente pressionado, porque alguém vai falar: não, isso não é dúvida de crente. Alguém da sua idade que já fez o que você fez, tendo uma dúvida dessa, parece meio absurdo. E o ambiente que deveria ser o contexto de plausibilidade para nós fortalecermos uns aos outros, se torna um contexto de uma postura defensiva. Ninguém pode se mostrar. Não foi isso que Jesus fez. Jesus resgatou Tomé. Jesus mostrou, não diz que Tomé tocou, mas fala que ele caiu e reconheceu a divindade de Jesus. Ele reconheceu que o problema era nele. Os discípulos não estão nessa equação diretamente, mas eles são o quê? As testemunhas. Eles provavelmente estavam encorajando Tomé a não se perder. Esse é o nosso papel. Não encorajar uma fé cega ou alienada, mas um contexto de plausibilidade para dúvidas honestas. A confiança de que a fé é inteligível, é compreensível. E eu gosto muito de lembrar de Jonas, né? Jonas, ele é o profeta bem sucedido que deu errado, né? Porque pessoalmente ele estava fora do eixo, mas ministerialmente ele foi super bem sucedido. Ele não podia encontrar um gentil que Deus convertia eles. E aí ele termina em crise. E Deus não manda um raio, Deus fala com ele. Deus conversa com ele, Deus escuta Jonas. E Deus escuta cada um de nós. E Ele faz o que? Resgata o coração de cada um de nós, nas nossas dúvidas e incredulidades. Qual é o ponto? Leve para Jesus as suas dúvidas. Apresente a Ele. Vá além da razão, além da matemática, e leve isso para Jesus. E faça isso em um contexto de comunidade de discípulos, para que você seja fortalecido, encorajado, e para que você não viva como Tomé, porque Tomé sofria com a sua própria incredulidade, com certeza. Amém. Glória a Deus por isso. Estamos chegando ao final.
Rafa, Samuel, se vocês puderem subir. Para esse final, eu primeiro queria agradecer aos professores e deixar que eles possam se sentar. Carol, Mário, Éder, Fabrício, muito obrigado. E eu queria deixar esse final uma reflexão para cada um de vocês. Lá em 1 Coríntios 15, no versículo 19, o Everton falou bem no comecinho da nossa roda de conversa sobre isso. E ele fala que se a nossa esperança em Cristo é apenas para esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo falava muito no contexto que a igreja ali sofreu uma perseguição muito grande. E eles estavam correndo um atrás do outro, sendo comido por leões, sendo arrastado por cavalos para que batesse a cabeça das escadarias, sendo decapitados, sendo membros amputados. E ele falava, cara, se você olha para Cristo apenas para esse mundo, aqui nós somos desgraçados, somos sofredores, somos a escória da humanidade. Mas a nossa esperança, ela não está em Cristo para o sucesso desse mundo. Ele vai impactar e vai mudar como nós vimos a nossa segunda-feira, sim. Porque vai mudar o jeito que nós vamos tratar a nossa família, tratar os nossos amigos, vai mudar o jeito como nós vamos olhar para o nosso trabalho e ser ou não ser bem sucedido, como nós vamos acolher as pessoas, impacta a nossa fé pela expectativa e pela esperança que nós temos em vida. Mas o nosso grande prêmio em Cristo não é ir para o céu, não é lá esperar. O nosso grande prêmio em Cristo é o próprio Cristo, é poder viver aqui na terra, numa terra redimida, com um corpo redimido pela graça e pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso grande prêmio é ter Jesus conosco hoje, aqui, agora e para sempre, na eternidade. O convite que eu te faço a refletir, para nós terminarmos esse momento tão especial e o início das nossas comemorações de Páscoa, porque a noite tem muito mais, é que você tenha consciência que lá no futuro você vai estar com Cristo, mas hoje Ele está aqui para viver com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. É porque Ele vive que nós não precisamos mais ter temor de ser bem sucedido, de ser rico, de ser pobre. É porque Ele vive que o temor não impera mais sobre nossas vidas. E se você continuar lendo ali em Coríntios, Paulo fala: o último inimigo a ser vencido é a morte, e ele vai ser vencido, porque ele foi vencido por Cristo, que é a primícia dos que vão ressuscitar. E ele pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão. Jesus está aqui para nos ajudar a vencer nessa vida, mas a vencer o pecado, a vencer, porque Ele vive conosco. Eu peço que você feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração e depois o Samuel e o Rafa vão encerrar com uma música. E eu peço que você cante esse louvor com essa consciência que Jesus Cristo está aqui junto conosco. Ó Senhor meu Deus, nós te agradecemos imensamente, porque o nosso grande presente, nosso grande triunfo é te conhecer, é te ter em nossas vidas, é te ter em nossos corações. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui hoje. Nós não defendemos uma ideia, uma filosofia, mas nós defendemos o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, que vai nos levar a ser glorificados e ter um corpo ressurreto e viver contigo para todo sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor meu Deus, porque Ele vive, porque Ele vive e Ele vive em nossas vidas, em nome de Jesus.